Olá, eu sou Isabela, eu venho aqui apresentar o trabalho O Signo de um Tempo. Aqui a gente começa com uma citação do Barthes, em que ele coloca o vestuário como excelente objeto poético, pelo fato dele, em contato com o corpo, ele funciona ao mesmo tempo como seu substituto e sua cobertura. Então, aqui basicamente a gente vai defender que o vestuário é um excelente objeto de estudo e um símbolo muito grande a ser estudado. Basicamente, a gente vê como esse vestuário e como o cotidiano, é, no contexto do Covid, influencia o comportamento e as formas de vida e, consequentemente, a arte. Então, a gente reflete um pouquinho sobre o ato de vestir na arte, que tem discussões sobre arte participativa, por exemplo, como o parangolé, e também discussões sobre uma vivência na cidade, sobre o caminhar e sobre a experiência, né, através de um vestuário, como a experiência número 3 do Flávio de Carvalho. Aqui a gente vê a moda como responsável por mudanças sociais significativas no modo de vida. Então, é dessa base que se deriva a pesquisa que vamos apresentar adiante. Então, a gente vê aqui que uma percepção de que as relações entre a arte e a moda são importantes porque elas podem influenciar tendências de comportamento futuro. Então, pensar como que essa relação entre a arte e a moda existe na contemporaneidade e virá a existir. Então, aqui a gente começa a pensar um pouco a moda e o cotidiano do artista. Benjamin defende que depois da modernidade as críticas de arte eram antes da modernidade as críticas de arte eram baseadas numa moral estética, mas que depois disso o artista foi considerado um artista filosofante, portanto a sua vida pessoal e a sua obra não poderiam mais ser desvinculadas, e isso nos mostra como que o cotidiano influencia na obra do artista. E a moda como um mecanismo de classificação do belo veremos melhor adiante. Então, basicamente, o fenômeno da moda está associado às transformações de uma moral e dos costumes de um tempo. Para o filósofo, o aspecto mais importante da moda é sua extraordinária capacidade de antecipação. Então, ele defende que estudar a moda e tentar compreender os signos da moda trazem uma visão e uma possibilidade de entender como as coisas vão funcionar futuramente. Isso faz com que a palavra moda tenha significado, a qualidade essencial de ser contemporâneo. Então, o belo passa a ser definido como uma novidade, como um contemporâneo. Não seria a moda responsável por transformar a nossa percepção do aqui e agora na arte? O seu faro para o atual pode paradoxalmente introduzir uma ruptura que bifurca a experiência do belo. Ou seja, o belo pode ser associado à novidade. Então, a sua relação temporal muitas vezes é definida pela moda. Então, o novo se torna, como a moda, uma espécie de autoridade histórica que qualifica a experiência estética. Então, o prazer resultante de uma experiência estética é resultado de normas classificatórias das experiências dadas a priori pela moda. Então, aqui que a gente consegue entender melhor como a moda influencia a percepção do belo em determinado tempo. Então, com base nisso, a gente tenta ver aqui a romantização da morte na época da tuberculose, na era vitoriana, para entender um pouco como que isso funciona na contemporaneidade. Aqui a gente vê algumas imagens de transformação da moda, por exemplo, os vestidos ficaram mais curtos para não levar bactérias, algumas coisas mais práticas e algumas coisas mais simbólicas, por exemplo, a palidez, a magreza e os lábios mais avermelhados viraram moda mesmo de aparência, porque era associado à doença que foi romantizada naquela época, né?
que foi vista como algo positivo de certa forma, em alguns aspectos. Então, a gente vê aqui uma certa romantização da doença através da arte, em que alguns relatos mostram mulheres jovens que morreram no auge da sua beleza. Isso é devido à doença afetar muitos jovens e também ter começado na burguesia. Então, isso influencia diretamente em como a doença é vista, né? E aí a gente vê imagens e obras de arte em que a doença é vista, o doente, né, a pessoa que tem tuberculose é vista como bela, um ideal de beleza muito grande, né? Então, aqui a gente vê uma pintura em que o artista pinta sua esposa no momento de sua morte e ela está belíssima, de maneira bem romântica, ela morre super bem. E aqui também a gente vê como que essa crise sanitária influencia os intelectuais, em que eles acreditavam que era uma doença dos intelectuais também. Então, era moda sofrer com os pulmões. Todo mundo tinha doença, principalmente poetas. Era uma boa forma de cuspir sangue depois de qualquer emoção funcional e morrer antes de completar 30 anos. Então, a doença era poetizada, de certa forma. Então, agora a gente volta para a contemporaneidade e tenta entender a máscara como um signo de um tempo nos dias atuais. Aí a gente vê aqui uma pintura que reflete muito bem o nosso dia a dia, né, o que a gente está vivendo. E é isso, a máscara passa a ser um signo usado como um marco temporal na história, sendo semelhante e integrada à moda. Ou seja, ela passa a ser um símbolo de um marco no tempo. A partir do momento que a gente vê obras até com uma plasticidade renascentista, por exemplo, a partir do momento que tem a cobertura do rosto e que a gente reflete mais um pouco, a gente consegue trazer essa obra para a contemporaneidade. Isso é muito comum do fenômeno da moda. Buscar algo no antigo, trazer para o novo e mudar aquela significação para algo contemporâneo. Então, a máscara é uma vestimenta e que também trata desse mesmo significado da moda. Então, é a moda que faz com que a gente possa ter essa percepção do tempo de passado e presente, essa dicotomia temporal, né? Então, ela retoma algo que parecia morto. É a mesma coisa que acontece nessa imagem. E aí, a gente pensa, né, nas considerações finais, como que a moda, como em outros períodos da história, tem forte influência sobre o artista e sobre o que ele vai produzir. Vemos aqui, e aí a gente questiona, será que esse poder da moda é pela aproximação com o cotidiano? Aí a gente vê aqui, por exemplo, as obras de arte da mesma artista, né, a Sabine, e em que ela faz como temática com o contexto da pandemia, e aí a gente vê as aproximações da obra de arte com o cotidiano. Por exemplo, imagens que viraram até formas de humor, ou então de pessoas que se viraram assim, com a maneira que tinham para se proteger, porque a máscara é uma forma de proteção enquanto não há vacina, né, para ter uma proteção mais eficaz. A máscara ainda é uma das principais formas de proteção e é muito importante o uso dela. Então, aqui a gente vê alguns exemplos de forma que as pessoas conseguiram se proteger e a artista retratando essas formas através das obras de arte dela, né? Essa aproximação com o cotidiano, mesmo sendo uma obra que parece ser de um outro tempo. A partir do momento que ela coloca uma garrafa de plástico na cabeça da personagem, ela traz essa obra para o contemporâneo. E aí a gente vê também um outro exemplo, né? Essa aproximação. E aí a gente questiona como a moda permanece influenciando a arte. Será através de simbologias deixadas pela máscara? Será através de símbolos que tornaremos possível nosso elo com o passado? Ou esses símbolos serão ressignificados para que possamos usá-los de forma emancipatória? Aí fica aí o questionamento, fica aí a reflexão, e aí veremos
melhor com o passar do tempo. Obrigada.